Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Eduardo Juan. Eu estou aqui para gravar o vídeo da primeira entrega aqui do trabalho de conclusão de curso. Eu estou fazendo um relatório de estágio. O título do meu relatório se chama Relatório de Estágio em Desenvolvimento Back-end na Marlin. Marlin é uma empresa do Rio de Janeiro, né? Eu estou fazendo o, o processo de estágio ainda e atuo em home office, né? É assim que está a estrutura atual do projeto. Estou utilizando o Overleaf. O professor Joaquim ele deixou um template, eu estou usando com base nele. Criei um do zero e estou começando, né, estruturando certinho de como eu pretendo prosseguir com todas as partes. Algumas partes eu coloquei conforme o meu orientador, que é o Antônio Maria, me solicitou. A gente já teve várias reuniões, toda segunda-feira a gente tem reuniões para ver o andamento de como está, o resumo geral automaticamente, bem legal. Enfim, vamos falar um pouco sobre a introdução. De primeiro ponto, o estágio supervisionado para mim foi muito importante, está sendo muito importante, né, nessa minha formação acadêmica. Eu estou realizando um estágio, eu já até coloquei aqui, eu comecei em outubro de 2025 e 25 e vou finalizar em julho de 2026. Após isso, a contratação já está iminente, já tenho já o contrato, já conversei com meus gestores, gostaram do trabalho que eu estou prosseguindo e tudo indica, né, pelas conversas que eu já tive com eles, que eu serei contratado em julho, sim. Durante esse período, eu percebi lá dentro da empresa que muitos processos organizacionais, mesmo com o apoio de vários sistemas que tem, seja eles com robôs, eles lá dentro ainda dependiam de um trabalho manual, de uma ação manual. E diante disso a gente tem alguns atrasos, retrabalhos, chances de erros. Esses trabalhos manuais é o quê? Eles recebem cargas para serem rodadas dentro de sistemas e muitas das vezes essas cargas vêm erradas, tem erro, tem que mandar novamente para a equipe, para o cliente, e isso tem muito atraso, né, durante o processo de desenvolvimento do próprio trabalho. Então, uma das experiências mais relevantes que eu tive, fora que eu já lá na empresa eu atuei como desenvolvimento de telas. Eu comecei primeiro o back-end, mas atualmente eu migrei lá dentro para full stack. Então eu iniciei back-end, responsável pelo robô deles que faz essas movimentações de cargas de um produto de uma empresa que solicitou. Além disso, apoio à manutenção de um sistema legado que eles possuem também, em VBNet, mas eu atuo mais no C Sharp mesmo, né? E dentro da empresa, né, o que mais me chamou a atenção mesmo foi ver esse fluxo operacional de processamentos desses arquivos de cargas, né? Então, ver isso e saber que isso era feito de forma manual e todo o processamento, desde a conversa com o cliente envia a carga. O cliente do meu cliente envia a carga para o cliente, depois eles enviam para uma moça nossa, essa moça me envia para a gente roda. Se tiver algum erro, a gente repassa para essa moça, que passa para o cliente, que passa para o cliente dele, enfim. É um trâmite muito louco, muito grande, um retrabalho enorme quando dá algum tipo de erro. E então, essa foi um dos processos que eu vi lá dentro que poderia ser mudados, né? Que é o que eu me baseei mais nesse relatório. Né, mudar esse fluxo. A empresa, a Marlin, que eu estágio, ela é uma empresa na área da tecnologia, ela tem a sede no Rio de Janeiro, possui cerca de mais ou menos ali uns 100 colaboradores, né, de 100 a 200 colaboradores, eu não tenho o número exato. Trabalha com soluções web, aplicativos, infraestrutura, suporte, integrações e consultoria. Ela iniciou primeiro como uma provedora de internet, mas aí foi migrando, abrindo outros espaços. Hoje ela não trabalha mais com isso. Quando eu ingressei dentro da empresa, eu fiz um processo seletivo em sites de vagas, eu me candidatei, eles gostaram do meu currículo, me chamaram, me perguntaram qual era o meu nível
de conhecimento em algumas tecnologias, eu mandei para eles, depois eles me chamaram para o desafio técnico, passei, fiz a entrevista em cima do desafio técnico, depois eles gostaram do meu produto, né, que eu entreguei para eles, aí eles me chamaram, o gestor me chamou para uma conversa particular, uma outra entrevista, e gostaram de mim, estou atuando e aparentemente estou indo muito bem. Tá. O objetivo geral desse relatório, basicamente, é apresentar e analisar, com base na minha experiência que eu vivi aqui dentro, estou vivendo ainda, um fluxo operacional apoiado por software, claro, e vou destacando as suas características, limitações, possibilidades de melhoria, tudo isso relacionado à organização que eu estou atuando, né? Os objetivos específicos, cada objetivo eu procurei descrever o contexto dentro do estágio, as atividades que eu estou desenvolvendo, que eu ainda desenvolvo e que desenvolvi, esse fluxo operacional que eu observei, né? Algumas limitações que a gente tem, desculpa, o retrabalho que a gente muitas das vezes temos também e algumas possíveis melhorias, né? Que é uma das propostas que eu passei para eles e foi muito bem-vindo que eu peguei essa proposta, que eu ainda vou explicar no decorrer das minhas atividades, e foi muito bem-vindo e achei algo bem diferente, então foi bem interessante. Na justificativa, primeiro é a importância do estágio na formação profissional, né? Eu acredito que em sistemas como na grade de 2015 ou 2016, se não me engano, ele não é obrigatório, mas eu sentia que eu necessitava ter essa relação ali dentro do mercado de trabalho com o estágio para ele me aproximaria mais a teoria da prática, né? Então, e em segundo plano, eu acho que a relevância do problema que eu descobri lá dentro e analisar esses processos, até a conferência manual, correção, reenvio, acompanhamento, isso tudo me deixou bem entusiasmado. Estou pensando em talvez prosseguir com essa parte, um possível mestrado, ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu gostei, eu passei para o meu orientador, ele gostou também. E a estrutura, né, de como que será feito. Primeiro, o relatório será organizado em quatro pontos principais. Primeiro é a introdução. Segundo é a base conceitual, né, os conceitos mais importantes. O segundo capítulo, em seguida, na verdade, o terceiro, são as atividades. Eu vou descrever todos os que eu fiz. A mais importante que eu acho que é essa daqui, a da parte manual. E por fim a conclusão, né, retomando os principais aprendizados e algumas reflexões. Aqui temos a base conceitual, que reúne basicamente os conceitos que ajudam a interpretar melhor o que eu observei dentro do estágio. O primeiro deles é a gestão de processos, que ajuda a entender como que as atividades de uma organização se estruturam. Isso foi muito importante para mim. Onde estão os gargalos, onde pode ser melhorado. Em segundo, a automação do processo que eu percebi. Né? Buscar, talvez, reduzir a dependência manual, aumentar essa padronização deles, né, que é um ponto muito importante, melhorar o controle e isso ser repassado para outros projetos da empresa. Né? Então, achei bem interessante. E até então eu terminei aqui. As atividades envolvidas eu ainda estou desenvolvendo, então tá bem cru ainda, eu não escrevi muito. Eu vou deixar, nem vou passar nesse ponto aqui, porque eu foquei mais nessa parte inicial. E é isso. É isso que está sendo desenvolvido por mim. Estou gostando bastante. E o professor tem alimentado bastante também, o Antônio Maria. E eu tinha começado pelo Word, mas quando eu vi que tinha esse overleaf, eu falei, caramba, muito bom. Joaquim tá de parabéns. Acredito que seja isso que eu tenho aí para passar. Ainda tenho muito a escrever, muito a melhorar, vários pontos que eu estou percebendo. Quando eu leio, releio, releio. Aí eu leio uma parte e falei, não, isso aqui poderia mudar. Aí eu mudo. Aí eu vou, passo um tempo e falei, nossa, mas assim acho que foi melhor. Enfim, está sendo bem interessante esse processo de descrever mesmo. O meu TCC tô gostando bastante. Estou pensando em prosseguir aí na área acadêmica nos próximos anos. É isso. Obrigado por ter assistido até aqui.